Bem, eu estou aqui no Museu do Rádio, na Rua da Constituição, número 78. Vocês saberão um pouquinho da história do rádio. Bem, o gramofone, época de 1901, marca Victor, origem, Estados Unidos. Aparelho que reproduzia os sons gravados em discos quando o motor, a corda existente sob o prato, era acionado através de uma manivela. O gramofone foi inventado em 1886 por Emile Berliner, que em 1888 criou também a Distort Gramophone Czechoslovaque, empresa que até hoje se destaca mundialmente na gravação de música erudita. Coluna para gramofone, material madeira, era utilizada como suporte para gramofone e também para guardar discos em seu interior. Doação do doutor Álvaro Alberto Gomes Estiva. Guglielmo Marconi, nas ondas do rádio. A descoberta das ondas de rádio foi uma decorrência dos estudos da física no campo do eletromagnetismo. Estes estudos foram aplicados ao desenvolvimento de uma série de inventos que transformaram a vida da humanidade. A radiodifusão é um exemplo significativo. Muitos foram os cientistas em diferentes partes do mundo que se dedicavam à pesquisa sobre o eletromagnetismo. Dentre eles, Jacques Clerk Maxwell, que em 1860 previu a existência das ondas eletromagnéticas. Fato comprovado experimentalmente pelo físico alemão Ulrich Rudolf Hertz em 1887, partindo da contribuição de Hertz. Érico Caruso. Guglielmo Marconi desenvolveu o telégrafo sem fio no Brasil. Nesta mesma época, o físico e padre Roberto Lendel de Moura, nascido em 1861, também desenvolvia estudos sobre eletromagnetismo à semelhança de Marconi. Os estudos de eletromagnetismo em direção à radiodifusão se tornaram mais intensos e profícuos com a invenção de um emissor capaz de produzir uma onda eletromagnética regular e contínua e da válvula radioelétrica de Lee de Forest, 1879 a 1961. A partir destes dois inventos, tiveram incremento às emissões radiofônicas. O primeiro programa irradiado foi realizado pelo professor Reinald A. Fessender da noite de Natal de 1906. Em 1908, Lee de Forest realizou com êxito uma emissão da Torre Eiffel na França. A mensagem foi captada na cidade de Marselha. Em 1910, transmitiu-se a apresentação de Érico Caruso de Metropolitan Opera House de Nova York. A Primeira Guerra Mundial restringiu o avanço da radiodifusão. Fim da guerra, os estudos até então realizados foram utilizados para a radiodifusão com objetivos comerciais. A primeira emissão dedicada ao entretenimento foi a KDKA, criada pela Westinghouse Electric and Manufacturing nos estados da Pensilvânia, nos Estados Unidos. A 2 de novembro de 1920, a emissora foi ao ar e noticiou a eleição do presidente Warren G. Harding no Reino Unido. Nesse mesmo ano, a companhia Marconi e o jornal Daily Mail organizaram um espetáculo público com a cantora Neil Melba. O concerto foi ouvido na França, Noruega e Itália, entre outros países, em 1922. Os Estados Unidos já possuíam 382 emissoras. Neil Melba. Estação de radiotelefonia no Corcovado, Rio de Janeiro, em 1922. A primeira demonstração de rádio no Brasil. 1922 foi um ano especialmente marcado por fatos que se incorporaram à nossa história em diferentes aspectos. Realizou-se a Semana da Arte Moderna, criou-se o Partido Comunista do Brasil, ocorreu o levante dos 18 do Forte e o Brasil comemorou o centenário da independência. Para celebrar esse acontecimento, dentre outros eventos, foi organizada a Exposição Internacional. Em meio ao amplo programa de atividades, o ano de 1922 traria mais um fato inédito, a primeira demonstração de rádio no Brasil. No dia 7 de setembro, inaugurando a exposição, o presidente Epitácio Pessoa teve seu discurso reproduzido pelo sistema de radiotelefones em forma de cornetas. O público visitante da exposição se mostrou vivamente interessado com a demonstração que foi organizada pela Westinghouse em Rio de Janeiro e São Paulo Telephone Company e foi feita por meio de uma pequena estação de 500 volts.
Pintura à Feira, autoria Tarsila do Amaral. Transmissora de prefixo SPC instalada no alto do Corcovado dos Estados Unidos. Vieram 80 receptores que foram distribuídos às autoridades e personalidades da época. Na noite de 7 de setembro, o público da exposição ainda foi brindado com o som da canção O Aventureiro, da ópera do O Guarani, de Carlos Gomes. Os sons ouvidos na exposição também foram captados no Palácio Monroe, no Palácio do Catete, nos ministérios, em Niterói e na Prefeitura de Petrópolis. Fundadores do Partido Comunista do Brasil. A primeira emissora de rádio do Brasil. A Rádio Sociedade foi instalada inicialmente na Escola Politécnica. Depois mudou-se para a Rua São José, número 114, onde funcionava a Livraria Científica Brasileira. A seguir, a sua sede foi instalada no 6º andar do edifício da Casa Guinle, na Avenida Rio Branco, número 109. Ali, a Rádio Sociedade dispunha de uma sala de leitura, biblioteca e laboratório. Considerando que a exploração do rádio no Brasil foi entregue à iniciativa privada, a forma encontrada para a sua manutenção foi associativa. Assim sendo, todos aqueles que tinham interesse pelo veículo podiam se filiar pagando joia e mensalidades de R$500 mil em setembro de 1923. Encontrava-se filiados à Rádio Sociedade 282 pessoas. De início, a Rádio Sociedade só permanecia no ar por 1 hora e não apresentava programas regulares, o que só foi acontecer a partir de 1925. Em 1925, a Rádio Sociedade já pensava em aulas de francês, português, geografia, história do Brasil, higiene, civicultura, química, história natural e física. Nesse estágio, o rádio apresentava uma programação erudita e austera, música clássica, poesias, conferências e etc. Não contando com mensagens publicitárias. A Rádio Sociedade foi doada em 1936 por Roquete Pinto ao ministro da Educação e Saúde. A programação das emissoras, nesta fase, não foi desenvolvida por profissionais. Arquivo do Som Hermec. Rádio Sociedade. Edifício da Casa Guinle, onde foi instalado no 6º andar a Rádio Sociedade. Os sócios e colaboradores solavam instrumentos, liam poesias e emprestavam discos. Não existiam cachês ou contratos de trabalho. As apresentações eram feitas a título de colaboração, ou seja, de graça. A profissionalização dos artistas vai se firmar na década de 30 e a doação de contratos de trabalho, substituindo os acordos verbais, foi uma iniciativa de César Ladeira, consagrado locutor e diretor. Renato Mursi, em seu livro, diz que ganhou seu primeiro cachê em 1929, com o programa patrocinado pela Casa Turuna. Fundador Augusto Ariston, Museu do Rádio, Roberto Marinho. Nos tempos da Rádio Sociedade e do Rádio Clube, Henrique Morizi. Edgar Roquete Pinto, junto à casa que abrigou o primeiro transmissor de rádio no Brasil. Arquivo da Soarmec. Em período anterior à demonstração do centenário da independência em 1922, a radiotelegrafia e a radiotelefonia já era um motivo de interesse de amadores e profissionais que se reuniam em associações denominadas radioclubes ou radiosociedades. Edgar Roquete Pinto associou-se a Henrique Morizi, a Elba Dias e a outros especialistas. Fundou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. A primeira emissora de rádio em nosso país foi no ar no dia 20 de abril de 1923. O rádio alcançou projeção em 1923. Foram inauguradas a Rádio Cultura de Pernambuco, a Rádio Clube do Paraná, a SPE e a Rádio Educadora Paulista, cujos ideais também estavam vinculados às atividades educativas culturais, à semelhança da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Para ser um fiel rádio ouvinte, era necessário tempo, paciência e dinheiro. Para comprar um rádio receptor prata na casa Cássio Muniz e companhia, era necessário despender de 105 mil reais de entrada, R$1.000 e de 12 prestações de 50 mil reais para se fabricar uma galena. Era necessário conhecimento técnico e material específico. Só os fones para esse tipo de receptor era vendido a R$50 mil. Também eram importados custos receptores Telefunken, Parlafone, Stromberg, Garçon ou RCA. Em 1926, Roquete Pinto estimulou a existência no país de 30 mil receptores de rádio. Na década de 20, foram criados no Brasil 19 emissoras de rádio, 11 na região sudeste, 3 na região nordeste, e 4 na região sul e 1 na região norte. Apogeu do rádio, Carmen Miranda.
A Rádio Nacional ocupava o 22º andar do prédio à noite. Dia 12, hoje, sábado, sintonize 980 kHz e ouça a Pré-8 Sociedade Rádio Nacional, a grande estação do Rio de Janeiro, o mais completo e aperfeiçoado aparelhamento técnico. Sua potência máxima de irradiação é de 80 mil watts, permitindo-lhe alcançar com o mesmo volume e a mesma pureza de som todo o território nacional e estender-se ainda aos demais países sul-americanos. A mais poderosa e completa organização de broadcasting, aliada à noite ilustrada, carioca, e vamos ler, oferecerá aos rádio ouvintes de todo o Brasil um ótimo serviço noticioso e de reportagens do Brasil e do estrangeiro, em conjunto com os melhores programas interpretados pelos melhores artistas, servindo pelas melhores orquestras. Assista sobre diretor dos Diários Associados, Dr. Portocarrero, Programa Nacional. As primeiras emissoras de rádio do período nasceram vinculadas aos grandes jornais, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo. Assim sendo, os Diários Associados, o Jornal do Brasil, a Gazeta, a Noite e o Globo investiram na criação de emissoras, ampliando assim seu aspecto de ação junto ao público. As emissoras de rádio criadas com a concepção de empresas vieram substituir as antigas rádio-sociedades e rádio-clubes. Na década de 30 surgiu um conjunto de emissoras que se transformariam nas mais consagradas do país: Rádio Cruzeiro do Sul, Rádio Tupi, Record e Cosmos de São Paulo, Rádio Jornal do Brasil, Globo e Nacional do Rio de Janeiro. Estas emissoras foram estruturando nos grandes centros, Rio e São Paulo, sob inspiração e influências dos programas norte-americanos. Os modelos de programa adotados pelas rádios Mairink Veiga, Tupi e Nacional se disseminaram pelo país, influenciando emissoras menores e do interior. A partir de 1930, passaram a fazer parte dos programas de rádio as seguintes atrações: programas de auditório, musicais, humorísticos e variedades, o radioteatro infantil e adulto, programas dedicados aos esportes, programas de interesse feminino e radiojornalismo. Notícia editora. Os programas de auditório: César de Alencar, Marlene, Arquivo Soarmec, Manuel Barcelo, Jorge Goulart e Marlene. Revista Rádio Holândia, 23 de 7 de 1955, auditório da Rádio Nacional. A partir de 1930, os rádio-ouvintes passaram a ter a possibilidade de ver seus ídolos ao vivo e a cores, como diríamos nos dias de hoje. Esse sonho se materializou com os programas de auditório. O primeiro auditório da emissora foi inaugurado pela Rádio Cosmos, em São Paulo, em 1935. Muito conhecidos e disputados pelo público foram os auditórios da Rádio Nacional, com 486 lugares, e o da Rádio Tupi. Famoso por suas dimensões, esse auditório ficou conhecido como o Maracanã dos auditórios e possuía 3.000 lugares. Os programas de auditório revelaram calouros, divulgaram músicas de carnaval e promoveram artistas que se transformaram na alegria dos fãs. Nas décadas de 40 e 50, o rádio apresentava um terço de sua programação ao vivo e os auditórios em muito contribuíram para esse sucesso. À medida que os programas de auditório se multiplicavam em gênero e público, foi necessária a organização de filas para o acesso ao interior das emissoras. Por outro lado, o público começava a fluir para as rádios ainda de madrugada. Nos anos 50, alguns programas de auditório tiveram o intuito, ainda que velado, de selecionar o público e, por isso, começaram a cobrar ingresso dos fãs. Rádio Nacional. Nos programas de auditório, os ídolos do rádio atraíam um grande público, a maioria mulheres de baixa condição social. Para designar essas fãs, o crítico Nestor de Holanda cunhou a expressão macacas de auditório, porque muitos componentes do público eram de cor negra, segundo comenta a socióloga Miriam Goldfelder, referindo-se a Calbi Peixoto. A revista A Cigarra chegou, em 1954, a atacar os fãs clubes. Relês, imitação do que se faz nos Estados Unidos há longos anos. Quem não se lembra da rápida projeção que alcançou Frank Sinatra? Agora, alguns anos depois, no Brasil, começa o mesmo fenômeno, sem faltar os desmaios pagos a R$300, com gritinhos histéricos, e R$200 sem gritinhos. Mas, em geral, o público de auditório pagava ingresso em vez de receber dinheiro para promover cantores e cantoras.
Em março de 1952, na coluna Opinião dos Fãs, a revista do rádio publicou uma crítica em um frequentador de auditório. Manuel Barcelo deveria ter mais consideração com o público. Nós pagamos R$5 de ingresso e ainda temos que subir pelo elevador de carga. Os grandes ídolos do rádio conseguiam o apoio de organizados, fãs-clubes. O de Emilinha Borba, por exemplo, foi criado em 1952, com sede no Rio de Janeiro. Para ingressar nele, os sócios pagavam R$25 de joia e uma mensalidade de R$5. Os fãs presenteavam seus ídolos na medida de suas posses. A Revista do Rádio de Rio de Janeiro, de 1955, traz uma lista de presentes entregues a Emilinha Borba, onde há desde terços em missais até uma máquina de lavar roupa e uma cama folheada de prata. A mesma revista publicou, ao longo de vários anos, na década de 50, o Diário de Emilinha, com respostas da cantora às cartas das fãs. Os padrões tradicionais de mulher, virgindade, pureza, religiosidade, eram enaltecidos por Emilinha. Aquilo que Deus une ninguém pode separar, afirmou ela, referindo-se à imortalidade do divórcio. No entanto, a cantora era mãe solteira. Para preservar sua imagem, criou-se uma explicação. Emilinha havia adotado uma criança de viagem ao Rio Grande do Sul, Miriam Goldberg. Cupom, a maior das fãs. Para a maior das fãs de 1955, voto em candidata do fã-clube. Se for candidata independente, deixe em braço a linha em branco. Acima, meu nome e meu endereço. Revista Radiolândia, 23/7/1955. Acordes musicais. A programação musical desenvolvida pelas rádios nas décadas de 30, 40 e 50 foi feita com acompanhamento de regionais compostos de flauta, cavaquinho e violão, destinados, em geral, à apresentação de música popular brasileira. A música popular estrangeira e a música erudita eram executadas por orquestras. A utilização de orquestras para acompanhar músicas de nosso cancioneiro popular foi uma iniciativa da Rádio Nacional a partir da divulgação dos sambas Exaltação de Ari Barroso. A Rádio Nacional dispunha de um elenco de cantores que se apresentavam cantando em diferentes idiomas, como Rose Lee, Ben Rick, Bob Lazy, Julie Joy, Lenita Bruno, cantava músicas em inglês, Mauro Oliveira e Amália Dias, tangos, Roxane, músicas francesas, Joaquim Pimentel, Esther de Abreu, Olivinha Carvalho, fado, Rosita Gonçalves e Rui de Rei, música latina. A música estrangeira teve muitas de suas letras vertidas para o português. Somente Haroldo Barbosa foi responsável por cerca de 600 versões. Um fato interessante nesse aspecto foi o concurso realizado em 1945, cujo objetivo foi a criação de uma letra brasileira para a canção de aniversário americana, o Happy Birthday to You. A letra premiada, tão conhecida hoje em dia em nosso país, foi escrita pela professora paulista Leia Magalhães. O rádio estimulou a produção carnavalesca, que também foi muito divulgada pelos filmes musicais, conhecidos como chanchadas, produzidas pela Atlântida. Em 1956, a Rádio Nacional, a emissora de maior destaque no país, possuía em seus quadros 76 cantores, 110 músicos, 16 maestros e 16 orquestras, destinadas a atender a todas as suas necessidades musicais. Dalva de Oliveira, Julie Joy, Orquestra Radamés Gnatry, Pereira Filho e Bob Lazy em 1936, Esther de Abreu, Ivon Cury e Roseli. Rádio e política. A história do rádio também esteve associada às influências da política nacional e internacional. O presidente Getúlio Vargas utilizou o rádio como um veículo a serviço de seu governo e constantemente fazia uso dos microfones para se dirigir aos trabalhadores do Brasil. Já em seus primórdios, o rádio teve participação na memorável campanha da Record, por ocasião da Revolução Constitucionalista em 1932. De 1937 a 1945, o veículo sofreu os efeitos intervencionistas efetuados nas comunicações de massa por intermédio do Departamento de Imprensa e de Propaganda. Estabeleceu-se não só a censura, como o controle e a disseminação de imagens favoráveis ao regime, ou seja, o Estado Novo. Durante o período, alguns artistas de rádio, quase sempre humoristas, foram presos. Fim do Estado Novo em 1945 e aprovada a Constituição de 1946. A censura e o controle que até então se fazia foi relaxado. O Departamento de Imprensa e Propaganda foi extinto e a radiodifusão voltou a ter liberdade de expressão. A partir de 1946, começaram a surgir os programas de sátira política e social, como Pimpinela Escarlate de Silvino Neto. Artistas e profissionais de rádio envolveram-se na política, como foi o caso de Nicolau Tuma, eleito vereador pela UDN em 1947, Paulo Silvino Neto, também eleito vereador do PTB em 1950, e Ari Barroso, vereador pelo Distrito Federal.
A redemocratização do país e do mundo permitiu ao rádio liberdade de expressão e outras garantias que vieram a se consolidar com o Código de Telecomunicações, aprovado pelo Decreto-Lei número 41.117, de 27 de agosto de 1962. Entretanto, o governo militar, instituído em 31 de março de 1964, voltou a restringir, por meio do decreto de 236 de fevereiro de 1900, Decreto-Lei de 236 de fevereiro de 1962, as inúmeras conquistas anteriormente obtidas. A Lei da Imprensa, a Lei da Segurança Nacional e o Ato Institucional número 5, consolidado a censura aos meios de comunicação, o que só foi abrandado a partir de 1974. Getúlio Vargas, o que aconteceu? Como em 1930 Getúlio Dornelles Vargas se apronta para enfrentar as urnas. Qual será o resultado dessa campanha que se acelerou e a vizinhança? Radiotransmissor, época, década de 60, material plástico, marca nacional, origem Brasil, modelo cor azul em forma de pulseira. Radiotransmissor, marca Zenit, época, década de 1960, origem Estados Unidos, material plástico. Radiotransmissor, época, década de 1970, marca Playboy, origem Japão, modelo Playboy, com estojo de couro marrom e alça para a transporte. Estrutura interna do rádio transmissor usado nos dias de hoje. Transmissor, o princípio que rege o funcionamento do transistor, foi inventado em 1948 por William Bradford Suckley nos laboratórios Bell em Nova York. Este mecanismo de 3 eletrodos foi usado em substituição à válvula eletrônica. O primeiro rádio portátil transistorizado produzido em massa foi lançado em 1955 pela Tokyo Telecommunications de Engineering Corporation, atual Sony. O radioteatro. Olga Navarro, sonoplastia, a arte mágica dos ruídos, soldados em marcha, tiro de revólver, trem, Maria Fumaça, rondanas e baques na água, telefone. Vida Alves, radiatriz, O Direito de Nascer, Roberto Faisal, associando-se às homenagens prestadas à Rádio Nacional neste seu glorioso 20 anos de vida, Colgate, Palmolive e Sociedade Anônima juntamente no ano que completa seu 50º aniversário. Sente-se orgulhosa de ter sido a pioneira em apresentar pelas ondas da Rádio Nacional o primeiro programa de rádio teatro seriado com a novela Em Busca da Felicidade e por ter mantido desde então o seu prestígio apresentando O Direito de Nascer, Madalena, também Alírios no Lodo, Serra Brava e outras grandes novelas que marcaram época na vida da rádio teatro em todo o Brasil. Rádio Nacional, 20 anos a serviço do bom rádio. Colgate Palmolive, 150 anos fabricando produtos de qualidade. Elenco do Rádio Teatro da Rádio Nacional, da esquerda para a direita: Celso Guimarães, Amélia Oliveira, Paulo Pereira, Amélia Ferreira, Tônio Luna, Nilza Tavares, Dinarte Armando, Itala Ferreira, Oswaldo Elias, Zezé Macedo, Renato Murcia e Alda Verona. O radioteatro surgiu quase que simultaneamente nas rádios Mairink Veiga, Rádio Nacional, Cruzeiro do Sul e Educadora. A primeira novela do gênero, Em Busca da Felicidade, foi transmitida pela Nacional sob o patrocínio de Colgate Palmolive. O rádio teatro infantil e juvenil também tiveram espaço. As histórias do tio Janjão, o Anjo e o Jerônimo constituem alguns exemplos. As novelas se constituíram num veículo para incutir no ouvinte os bons sentimentos e os hábitos corretos para interagir na sociedade. Os textos não podiam ser negativos ou destrutivos. Buscava-se, com as novelas, privilegiar o bem e repelir o mal. Havia uma preocupação constante com a moral e os bons costumes. A irradiação dos textos de novelas está associada às duas técnicas vitais para envolver o ouvinte na trama, interpretada pelos atores. De um lado, a sonofonia, ou seja, os efeitos musicais que buscam pontuar as emoções contidas no texto, apresentando. Do outro, a sonoplastia, ou seja, a arte dos ruídos. Dentre os radiatores que se destacaram, temos Mafra Filho, Olga Nobre, Álvaro Aguiar, Isis de Oliveira, Ismênia dos Santos, Abigail Maia, Lourdes e Rodolfo Maier, Roberto Faisal, Deise Lúcide, Henriqueta Brieba, Zezé Fonseca, Gerdaldo Santos, Elza Gomes, Cauê Filho, Domício Costa, Castro Gonzaga, Samir de Montemor,
Gessi Fonseca, Amélia Ferreira, Sancler Lopes, Celso Guimarães, Renato Murci, Nilza Magrassi, César Ladeira, Elisete Barros. O Calce, da Nacional, teve em Floriano Faisal um destacado diretor de rádio-teatro. Dentre os autores de novela, podemos destacar Moisés Veltman, José Mauro, Gilberto Martins, Gastão Pereira da Silva, Ciro Bassini, Álvaro de Aguiar, Dias Gomes, Mário Lago e Carlos Gutenberg. Entre 1943 e 1945, foram transmitidas pela Rádio Nacional 116 novelas, apresentadas em 2.985 capítulos matinais. Posteriormente, as novelas passaram a ocupar também o prédio noturno e por volta de 1955, a Nacional transmitia 14 novelas por dia. Em 1955, já havia sido irradiados 861 textos de novelas. Decadência do rádio e o novo rádio. Deise Lúcide, Rodolfo Maia e Susana Negri, Grande Teatro de Orniex. Deise Lúcide e Paulo Gracindo, Grande Teatro Orniex, produção conjunta da Rádio Nacional e Antiga TV Rio. O rádio brasileiro entrou em processo de crise e decadência com o advento da televisão em 1950. A televisão se expandiu com rapidez e conquistou o público do rádio. Seus artistas e produtores, na década de 50, os estúdios e auditórios ainda se mantiveram abertos, contando com parcela considerável de público que ainda prestigiava as apresentações ao vivo. A partir de 1963, as emissoras de rádio vão sofrer um crescente esvaziamento. Muitos auditórios foram fechados e músicos e artistas não conseguiram renovar seus contratos de trabalho. Aos poucos, as rádios foram se transformando em toca-discos com músicas apresentadas por disc-jockey. A primeira rádio organizada em novos moldes para conviver com a era da televisão foi a ZYZ-22, Rádio Eldorado, fundada em 1952 por Ana Corey. O principal produtor da emissora foi José Mauro. O formato dos programas atendia à necessidade de economia de recursos. Coube a José Mauro reformular também a Rádio Tamoio. No início dos anos 60, o Jornal do Brasil adotou o esquema Música e Informação. Em São Paulo, a Bandeirantes também reformulou sua programação artística e comercial. O novo formato das rádios foi se disseminando pelas demais emissoras do país, que passaram a atingir a um público beneficiado pelo aparecimento de rádio transmissores que se difundiram junto às pessoas. O novo rádio estúdio e os disc-jockeys contribuíram para a divulgação de novos talentos que se projetaram a partir da gravação de discos, como, por exemplo, os integrantes da Jovem Guarda e da Bossa Nova. Em 1955 existiam 481 emissoras de rádio. Esse número progrediu para 1.000 em 1970.